Mais um estudo importante publicado agora no New England e apresentado no American College 2021 em relação à dose de aspirina na prevenção secundária. Só lembrando, prevenção primária, a gente não está usando mais aspirina basicamente hoje em dia, aquele paciente que não tem doença cardiovascular estabelecida. Contudo, no paciente que tem doença cardiovascular estabelecida, né, ninguém discute que tem que usar aspirina, tá aí nossos pacientes coronariopatas de todo dia do consultório. A dúvida é a seguinte, que dose de aspirina usar de manutenção? Você provavelmente vai dizer, todo mundo sabe, Eduardo, usa 100 mg por dia, 81 mg, né? Tem a prestação de 81. Ninguém usa mais a prestação, 2, 3 comprimidos de aspirina por dia de manutenção, certo? Não é bem assim, não. Primeiro, realmente, a maioria das diretrizes colocam que a evidência da dose de manutenção de aspirina deve ser mais baixa, né? De 100 mg para baixo, tem a prestação de 75, de 81 e de 100. Mas se você vai para a realidade americana mesmo, tem muito paciente lá que usa dose de manutenção maior de aspirina. Isso foi muito visto no Instituto Plato, né, do Ticagrelol. Era até uma das explicações, porque lá nos Estados Unidos o resultado não foi tão favorável em relação ao Ticagrelol, enfim. Mas tem muita gente que usa ainda dose de manutenção mais alta. E quando a gente vai para os estudos, os achados realmente são heterogêneos. A gente não tem aquela resposta definitiva que uma dose menor é igualmente eficaz, né? Menos sangramento é entendível, né? Que vai causar. Quanto menor a dose, menos sangramento. Mas será que uma dose maior, de tipo 325, será que não diminuiria um pouquinho, não, o risco de isquemia? Não tinha essa resposta definitiva ainda. E aí, para responder essa questão, saiu agora esse estudo chamado Adaptable. A parte interessante do Adaptable é um estudo grande com mais de 15 mil pacientes. É o seguinte, ele foi um estudo que os americanos chamam de pragmatic, né? É pragmático. Ele não é aquele desenho tradicional. Como é que ele foi feito? O pessoal entrou lá no banco de dados lá americano bem grande, com muita gente, e eles procuraram, no meio de centenas de milhares de pacientes que entrariam nos critérios de inclusão do estudo, que, resumindo, né, eu não vou entrar em grandes detalhes, eram pacientes de prevenção secundária, né, que já tinham doença cardiovascular estabelecida e que tinham que usar aspirina. Vou resumir aqui para não ficar entrando em detalhe por detalhe. O paciente não podia estar usando anticoagulação, vários outros detalhes. Beleza. E aí, o que é que eles viram? Tinham lá um range de dezenas de milhares de pacientes que entrariam nesse perfil, e aí eles mandavam um convite, né, virtual para o paciente para saber se o paciente topava entrar no estudo ou não. E muita gente concordou, né, tanto é que o estudo teve mais de 15 mil pacientes. Esses pacientes, eles ficavam sendo seguidos ou por ligação telefônica ou por meio virtual, né? Então, não é aquele trial tradicional que o paciente vai lá no hospital, conversa com o pesquisador ou com o médico, né, que tá participando da pesquisa. O paciente não recebia a medicação, ele tinha que comprar a própria medicação dele, né? Até tinha uma ajuda de custo lá de $25, tá? Aspirina é muito barato, mas ele tinha que comprar a medicação dele, e ele era randomizado lá pelo sistema virtual, e meio que o sistema dizia para ele, olha, o senhor está no grupo, ou a senhora está no grupo de 100 mg por dia, que era o grupo, 81 mg por dia, que era o grupo mais conservador, ou 325 mg por dia, que era o grupo de dose mais alta. Então, beleza, foi isso que se comparou, mais de 15 mil pacientes, prevenção secundária, um grupo usava 81 mg por dia, outro grupo usava 325 mg por dia. Final das contas, não teve diferença de desfecho. Os pacientes não tiveram menos eventos isquêmicos com a dose maior, e também sangramento deu basicamente a mesma coisa. Deu 6 por meia dúzia, resumindo. E aí a lógica bom, se eu tenho uma dose menor e uma dose maior e estão fazendo o mesmo efeito, eu vou usar a menor, né? Sempre a estratégia mais conservadora. O problema é que o estudo tem alguns detalhes importantes. Primeiro, o estudo era open label, todo mundo sabia o que o paciente estava tomando. O próprio paciente sabia, porque era ele que comprava a medicação, o médico do paciente sabia também, e assim por diante. Primeira coisa, né? Então isso aí já pode causar fatores confundidores aí no meio do caminho. Segunda coisa, teve um crossover muito alto. Mais de 41% dos pacientes do grupo de dose maior migraram para a dose menor. Mais de 41%, ou seja, quase metade dos pacientes. É muita gente, né? E isso aí, obviamente, tende a deixar os grupos mais parecidos entre si. Porque um grupo era para ficar com 81 mg, outro com 325 mg, e era para esses grupos serem idênticos, com exceção das doses. Mas na hora que um bocado de gente daqui vem para a dose mais baixa, fica muito parecido os grupos, né? Outra coisa, também teve uma taxa de saída, de parar a medicação maior no grupo que usou a dose maior, 325 mg. 11% dos pacientes pararam a medicação, não usaram mais nada, nem dose maior, nem dose menor, nada. Ou seja, isso aí, no final das contas, mais da metade dos pacientes que estavam no grupo de dose alta não tomaram a dose alta, ou migraram para uma dose mais baixa ou pararam simplesmente a medicação.
Tem vários motivos para isso. A maioria dos pacientes, antes do estudo, de entrar no estudo, já usava aspirina e usava aspirina em dose baixa. Então, acontecia muito, pelo que os pesquisadores falaram, acontecia. O paciente estava usando lá 80 mg por dia há anos. Aí, de repente, aumentava para 325. Voltava na consulta do médico dele normal, e o médico falava, rapaz, 325, estou achando isso não. Não, os guidelines dizem que é para usar 81. Volta para 81. Ah, beleza, doutor, voltei. E aí ficava por isso, né? Então, resumindo, é um estudo que, na prática, minha impressão é que não adicionou muita coisa, justamente por causa dessa questão do crossover, né? A gente vai continuar usando as doses de até 100 mg de manutenção. Ele não deu aquela resposta que não tem como ser discutida. É o que a gente sempre fala, na hora que você faz um estudo muito redondo, ninguém vai discutir mais aquele resultado. Você vê lá um trial gigante, tipo o ISIS-2, que viu a aspirina na fase aguda de infarto com supra, com a bruta redução de mortalidade. Qual é a chance de alguém repetir um estudo depois e mostrar, aquilo ali estava errado, o resultado era outro, a aspirina é ruim no infarto com supra? Pouco provável, né? Estudo muito grande, muito bem montado e tal. Mas quando você pega um estudo desse que tem um crossover muito grande, e lógico, a limitação do estudo, né? Um crossover muito grande do formato de estudo usado, aí não fica aquela resposta em contexto. Resumindo, não muda a prática da gente, vamos continuar usando de doses até 100 mg. Mas é interessante, porque esses estudos pragmáticos, eles vão cada vez acontecer mais, né? Porque cada vez mais com o avanço da tecnologia, bancos de dados grandes, vão entrar aí os wearables da vida, né? Como já tem um bocado de trial com FA e tal. Então, cada vez vai ser mais fácil você randomizar muita gente em pouco tempo. Mas existem esses problemas, por exemplo, de crossover, etc., que provavelmente não seria tão pronunciado se fosse um clinical trial, entre aspas, normal. Então, fica ligado, estudo interessante, não muda a prática da gente no dia a dia.